Olá, é bom ter você de volta. Nesse próximo caso, nós verificamos uma situação que é um pouco excepcional atualmente, mas que revela o que o TST considera como importância ínfima ou depósito recursal insuficiente. Trata-se dos embargos 180600, dígito 31 de 2009, cuja emenda traz que a jurisprudência dessa Corte, consubstanciada na orientação jurisprudencial 140 da STI, com redação anterior à alteração em decorrência do CPC de 2015, firmou-se no sentido da ocorrência de deserção pelo recolhimento insuficiente das custas do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao quanto devido seja ínfima, referente a centavos. Essa subseção, por seu turno, consagrou a tese no sentido da incidência do entendimento então contido no referido verbete da jurisprudência, nas hipóteses em que a diferença menor entre o montante pago e devido é de 1 centavo de real, por constituir valor de expressão monetária. Verifica-se, em caso, que a recorrente, no ato de interposição do recurso em embargos, deixou de recolher 1 centavo referente ao depósito recursal. E nessa situação, a STI considerou que houve efetivamente deserção. É certo que essa circunstância de haver insuficiência de valores inferiores a R$1 ou próximos a R$1 é menos comum atualmente. Quando se confere nos precedentes ou nos julgados que deram origem à orientação jurisprudencial número 140, nós vamos verificar que houve situações, particularmente quando ocorriam mudanças de moeda muito mais frequentes na década de 80 e 90, e que o cálculo ficava realmente muito peculiar, quando, por exemplo, as divisões ou subtrações ou mesmo supressões de zero geravam parcelas que eram inferior a 1 centavo de real. E nessa condição surgia a dúvida se a mera insuficiência do depósito, correspondente a valores inferiores a 1 centavo de real, ou a 1 centavo da moeda da época, poderiam ser consideradas como depósito efetivamente insuficiente. O que se consolidou, entretanto, foi essa circunstância de que a diferença ínfima a ser levada em consideração para se julgar insuficiente o depósito e, consequentemente, deserto o recurso, é aquela que seja correspondente a pelo menos 1 centavo. Esse julgado ele faz questão de dizer, no decorrer da ementa, que se trata de um caso anterior ao CPC de 2015, consequentemente recebeu uma solução muito própria, ou seja, verificou-se que houve o recolhimento a menor de R$1 e, consequentemente, se decretou a deserção do recurso. Na atual redação da OJ 140 e do próprio Código de 2015, o que deveria se dar menos oportunidade à parte para complementar esse depósito, porque aqui se tem marcadamente a situação de recolhimento insuficiente, mas tratando-se de processo tramitado ainda sobre o Código de Processo Civil anterior, não havia necessidade de que se concedesse prazo para a regularização desse defeito. E assim, mesmo que o recolhimento menor seja só no valor de R$1, centavo, se considerou que o recurso efetivamente estava deserto. Assim, caso se esteja diante de um recurso processado já sobre a regência do CPC de 2015, haverá a necessidade de ao menos se conferir a oportunidade à parte de complementar esse depósito recursal insuficiente. Mas, se a parte for intimada para a complementação desse depósito recursal e ainda assim não providenciar esse recolhimento, ainda que seja de 1 centavo, o recurso então poderá ser considerado como deserto, ainda que a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente depositado seja correspondente apenas a 1 centavo de real. Mais uma vez, espero que esteja tudo bem com você, ainda diante das circunstâncias. Vamos nos preparar para quando tudo voltar à normalidade. E enquanto isso, eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho. Se surgiu alguma dúvida nesse caso ou alguma outra que seja do seu interesse, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo prova para tratar disso. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos em breve. Até mais.